considerações que vão ser tecidas aqui já foram feitas em outra época. O cenário, na verdade, a que todos nós assistimos, não só no Brasil, mas no México, na Argentina, todos os países da América Latina, um dos países da Ásia, da África. O cenário é praticamente o mesmo. Na verdade, a humanidade, nos albores, na aurora do próximo milênio, toda assiste estarrecida a um fenômeno extraordinário, a um fenômeno inédito em escala mundial, que faz com que se movimentem diariamente cifras astronômicas, como se nós estivéssemos todos numa gigantesca mesa de bilhar. Isso se faz através de toques de computador. Já não é mais nem com emissão de dinheiro, toques de computador. Transferindo-se importâncias vultosas, fortunas fabulosas, com a velocidade da luz, de um ponto para outro do planeta. Chama-se a isso globalização. Parece, para um observador menos avisado, e na verdade, sob essa consideração, se incluem em sua quase totalidade os cidadãos de nossa terra, inclusive da classe dirigente. Parece, dizia ele, que esse processo está criando um mundo melhor. Um mundo onde o número de oportunidades vai crescer, onde as condições de excelência vão ser alcançadas, onde a produtividade vai ser extraordinária. Um mundo, enfim, onde todos viveremos como vivem hoje, em sua maioria, os cidadãos do primeiro mundo. Na verdade, as informações que nos chegam através dos meios de comunicação fazem-nos acreditar que esse caminho é o único possível. Que nós estamos todos mergulhados em um processo que é o que de melhor a criatura humana podia ter feito no planeta. O nome disso é globalização. É um mundo global, é um mundo sem fronteiras. O que não se diz, o que ninguém diz, é que dessa quantidade gigantesca de recursos apenas financeiros que se movimentam diariamente no planeta, do qual faz parte o Brasil, o que não se diz é que esses cerca de 3 trilhões de dólares diariamente movimentados representam, na verdade, uma ficção, um artifício, uma coisa absolutamente desligada do mundo real, do mundo da riqueza verdadeira, da base física a partir da qual se erige a riqueza verdadeira. O que não se diz, o que os senhores não leem nos jornais, é que dessas transações todas, apenas 2 a 3% referem-se a atividades comerciais e industriais. 97% de todo esse dinheiro, 97%, vejam, às vezes 98%, correspondem à especulação pura. É todo um gigantesco castelo de cartas, em que as apostas são feitas, às vezes com antecedência de meses,
E as apostas são feitas sem nenhuma base real. Até a década de 60, vejam, senhores, para que o dinheiro circulasse entre países, havia restrições. Exigia-se uma reserva em ouro nos Estados Unidos. Não havia aquilo que muito bem foi caracterizado há poucos meses como sendo o cassino mundial. Essas restrições eram legais, eram estabelecidas em um acordo que foi traçado na década de 40 do pós-guerra, na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos. Foi o chamado Acordo de Bretton Woods. Na década de 70, mercê do poderio bélico gigantesco que já possuíam os Estados Unidos da América, aquele país resolveu quebrar unilateralmente o contrato de Bretton Woods. A quebra do acordo significou: não há necessidade mais de nenhuma base física. A riqueza é o nosso papel, é o dólar. E os senhores detentores do poder mundial acharam ótimo. E os países emergentes não tiveram opção senão concordar, e a partir daí começou o jogo. Esse jogo, vejam, senhores, está levando a civilização planetária à ruína. Quem está dizendo isso não sou eu sozinho. Pessoas extremamente bem preparadas na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos mesmo, na Ásia, por exemplo, uma grande autoridade atualmente se manifestando na Malásia, estão dizendo que não dá mais para aguentar, é impossível continuar. Mas o poder econômico gigantesco de algumas centenas de pessoas que controlam essas finanças mundiais, esse poder impede que países se levantem. Haja vista os acordos estabelecidos entre o mega especulador mundial, o Sr. George Soros, que tem o poder hoje de destruir a economia de nações. Nada do que eu estou falando é notícia. Só se fala de roubo de galinha. Só se noticiam as questões menores. Falas, e de quando em quando o outro jornalista me pergunta os precatórios, eu digo: eu não estou interessado em tostões. Eu estou preocupado com a evasão de bilhões. É a partir do assalto cínico feito às claras e com aplauso da imprensa, assalto oficial. É a partir daí que o Brasil se insere hoje numa das situações de dinâmica geopolítica social piores do planeta. É a partir do fato de nós pagarmos mensalmente cerca de 5 bilhões de dólares mensalmente de juros de dívidas internas e externas, camuflados com a emissão sórdida de papéis em profusão, que nem especialistas em macroeconomia conseguem acompanhar. É a partir daí que a nação vai naufragando. É a partir daí que não existem recursos para projetos de educação, para projetos de saúde, que se recusa no nível maior a transferir recursos para municípios, porque se diz e se repete a cada instante que não há recursos. Na verdade, o processo que aí está é um processo
estuda e acompanha a imagem de um verdadeiro apocalipse. Um professor respeitadíssimo de... Eu queria só lembrar para os senhores, com todo o respeito, que eu fui convidado a fazer uma palestra. Só isso. Quer dizer, se o que eu estou dizendo não tem importância, eu me retiro da ambiente. Eu fui convidado. Jamais pedi para participar de cerimônia nenhuma. E se os senhores me convidaram porque entenderam que algo tem para lhes dizer, eu peço que eu possa pronunciar aqui. Eu pediria, para melhor entendermos o que está sendo colocado pelo Dr. Enéas, que desliguem, por favor, os celulares. Já desliguei os senhores. Uma autoridade em macroeconomia no nível mundial é, sem dúvida, o professor Lyndon LaRouche, que dirige uma revista, um editorial que publica hebdomadariamente, publica no nível semanal, é o Executive Intelligence Review. O professor LaRouche tem passeado, tem viajado pelo planeta, fazendo conferências e mostrando que nós estamos na iminência de uma catástrofe mundial. A crise da Ásia, noticiada pela imprensa, não tem nada a ver com a Ásia. A crise do México, que fez com que aquela figura notável do senhor Salinas de Gortari, apresentado como grande ideólogo, redentor da pátria mexicana, a crise do México que fez com que ele de lá saísse correndo e não pudesse nem lá voltar, não tem nada a ver com o México. A crise da Argentina não tem nada a ver com a Argentina. A crise é mundial. E é sempre chamando atenção para esse fato que eu falo quando oportunidade tenho para me exprimir. Repetir, de onde parei. O professor LaRouche alerta-nos, para quem lê a revista, para a iminência de uma catástrofe. Diz ele, esse dinheiro que circula, esses bilhões de dólares que entram e saem dos países, são absolutamente falsos. Vejam, senhores, esse dinheiro entra, e se os senhores olharem, por exemplo, para o que aconteceu com a nossa querida, amada Vale do Rio Doce, os senhores vão ver que foi quase um crime de lesa pátria. Vejam, senhores, a Vale do Rio Doce é detentora de um patrimônio incalculável, a maior mineradora de ferro do planeta. Só ferro aqui, na região dos senhores em Minas, e lá no núcleo, Carajás, está em cima. Só de ferro os senhores têm reservas para meio milênio, 500 anos. Ora, perguntou-me antes de entrar o jornalista, e eu disse, espere, eu vou falar sobre essas coisas. Uma tonelada de ferro no mercado internacional é vendida a um preço médio que dá para passar uma noite no hotel em New York. Uma tonelada de ferro. Se hoje não há ninguém douto em economia que tenha coragem de dizer quanto vai custar a tonelada de ferro daqui a um mês, ninguém sabe, com a oscilação dos mercados, como é que se pode vender? Eu vou provar já que não foi vendida, foi doada daqui a pouco. Como é que se pode vender esse patrimônio incalculável de meio milênio? Como? Que aferição é essa? Eu falei de ferro. Mas, aqui, como eu estou em Minas, vou me lembrar mais do que está aqui. Aqui os senhores têm uma região, Conselheiro Lafayette, da qual foram retirados milhões de toneladas de manganês. Manganês é minério fundamental para a indústria siderúrgica. Mas hoje lá em Conselheiro Lafayette não tem quase nada, não há quase nada mais de manganês. São buracos. Se o senhor subir no nosso país e for até o Amapá, na Serra do Navio, o senhor vê buracos, crateras. Onde está o manganês? Está na Pensilvânia, repondo as reservas estratégicas dos Estados Unidos. Há dias atrás, gravou o meu colega, que está ali, o Dr. Osório,
engenheiro nuclear, meu amigo, há 4 décadas, que preside o nosso partido aqui em Minas, gravando um programa e me mandou. De Sua Excelência, Mr. Clinton, falando do The Summit of Americas, em Santiago, no Chile. Estavam lá presentes os representantes das nações da Ibero-América. Na primeira fila estava Sua Excelência. Vejam com que respeito eu o trato. Sua Excelência. Sua Excelência é inimigo da pátria, mas é Sua Excelência. Eu o trato com respeito a quem tem direito, pelo cabo. E se debate existir na televisão, se aprouver aos contendores discutir comigo, eu direi. E aí direi de frente: Vossa Excelência é um traidor da pátria. Direi de frente. Fala na televisão a mesma coisa. E vou lhes dizer exatamente por quê. Aqui. Mr. Clinton está falando para trás, cerca de um mês, atrás, Summit of Americas, Santiago, e diz em inglês, claro, a prosperidade dos senhores levanta a nossa, quer dizer, dos Estados Unidos, e a nossa prosperidade levanta dos senhores. Será isso verdade? Será verdade? Será que todas as pessoas lúcidas deste país têm hemianopsia lateral homônima? Seu nome científico de uma doença, quer dizer, cegueira. Tu vê de um lado do olho e outro lado do olho. Corrija-me, senhor, que é oftalmologista. Será que nós todos somos cegos? Será que a maioria da população não acordou para ver que o nosso povo, 2/3 da população, vivem em condição de miséria, de pobreza, e não tem acesso a quase nada, que não tem escola, não tem hospital, que tudo que se tira da televisão é uma farsa? Será? Será que o que eu estou dizendo é mentira? Daqui a pouco eu dou a palavra, se os senhores quiserem, desmintam-me se puderem. Nós temos no Brasil, sim, nós temos no Brasil 5 a 6 milhões de pessoas com doença de Chagas, com a tripanosomias americana. Se os senhores quiserem estudar o assunto, compulsarem livros especializados, os senhores vão ver que em 1924, quando o doutor Carlos Chagas escreveu sobre a patologia que levou depois do seu nome, a figura egrégia do professor Carlos Chagas, ao descrever a doença, ao fazê-lo, disse que não havia tratamento. Como aqui hoje é uma questão em aberto. A doença de Chagas invalida e mata. A doença de Chagas é produzida pelo gene, pelo Trypanosoma cruzi, o parasita, mas é transmitida por um inseto que em linguagem comum nós chamamos de barbeiro. Escrevia em 1924 a figura ínclita do professor Carlos Chagas. Escrevia, eu já li o texto, no original, ele dizia assim: não sabemos como controlar essa doença, mas sabemos como evitá-la. Basta dar bebês, isso é dele, com as casas de pau a pique, nas quais, daquelas frestas, ficam milhares, dezenas de milhares de barbeiros que contaminam e recontaminam os nossos pobres campônios, que vivem em habitações, dizia o professor Carlos Chagas, que são indignas de ser a habitação de um suíno. 1924, eu nem nasci, não era, nasci em 38. 24, estamos em 98. 64 anos se passaram. 64 anos, mais de meio século. Temos 6 milhões de pessoas com doença de Chagas. Temos 5 a 10 milhões de pessoas com esquistossomose mansônica. Temos meio a 1 milhão de pessoas com tuberculose, e o número é crescente. Lá no norte do país temos 500.000 pessoas contaminadas a cada ano com a malária. Temos 1 milhão de pessoas contaminadas com o vírus da AIDS, que cresce, segundo a fórmula Y igual a C elevado a X, cresce exponencialmente. Sem controle, com propagandas imbecis em televisão que incitam muito
sexual do que a prevenção. A mesa de bilhar em que se transformou o planeta não foi feita assim por acaso. Não! Como eu tenho tempo para me exprimir, eu estou explicando com detalhes aquilo que é dito de maneira meteórica, numa fração infinitesimal de tempo, que serve apenas para despertar a indignação e o afeto pessoal dos meus compatriotas brasileiros que já acreditam em mim. Tá? Vejam, senhores, na mesa de bilhar, como eu lhes disse, giram fortunas. E essas fortunas parecem reais, parecem dinheiro vivo. E com elas, vejam agora, é que se compram as riquezas dos países em crescimento. É com esse dinheiro falso, que não tem correspondência bionívoca com o mundo físico, que não tem lastro nenhum desde a década de 70, é com esse dinheiro, vejam, que se compram as riquezas. Por exemplo, voltemos a Vale. Não posso falar de todo o processo de privatização, ele exige horas. Deixemos para trás a siderúrgica nacional, o gigante nacional. Deixemos para trás a Usiminas daqui, quer dizer, quando eu digo daqui, quer dizer, sediada aqui. Tudo é nosso, o Brasil é um só. Está na hora de pararmos com isso. Estamos todos falando a mesma língua, meus senhores. Minha mensagem para os senhores é nacional, é para o Brasil, para todo o nosso povo. Mas deixemos a siderúrgica nacional, deixemos a Excelsa do Espírito Santo, que foi pedida por um valor que deu para pagar 2 dias de juros. 2 dias. A Excelsa. Dias. Vamos desenvolver um pouco mais a nossa Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi vendida por 3,338 bilhões de dólares. 3 bilhões e 308 bilhões. No dia do fenômeno de doação, batizado de privatização, naquele dia, cruzaram os céus do continente brasileiro. Sim, estou dizendo a propósito, continente, porque nosso país é um continente. Cruzaram os céus do continente brasileiro aviões a jato, os senhores se lembram, de norte a sul, de leste a oeste, e todos que assistíamos ao fenômeno ficamos impressionados. Mas que interesse tão grande é esse da privatização? O que se esconde por trás disso? Nós já conhecíamos o assunto, já tínhamos estudado. Meu Deus, como se engana uma população? Dizia-se, o Estado tem que ser eficiente, tem que se livrar da Vale. Mas a Vale dava lucro. Havia mais de 1 bilhão. Se os senhores comparassem a estrutura brasileira com a subsidiária, 1 bilhão. Por quê? Tem que se tornar mais eficiente, diziam. Mas ela era respeitada no mundo inteiro. Por a razão. As SUS tinham sido movidas contra a privatização. Nós mesmos, do nosso grupo, havíamos movido ações até na Procuradoria-Geral da Justiça Militar, porque a simples tentativa de alienação do solo pátrio é considerada crime no Código Penal Militar. Mas aqueles senhores, pagos pelo erário público, conseguiram deter, bloquear todas as ações. Todas. E a Vale foi entregue. Voltemos ao processo agora. Que a Vale tinha a lei do ferro de que te falei. Vamos falar de um minério. Mais uma vez em Minas. Aqui. Eu não sabia que ia falar esse tempo grande. Então, o que estou falando do senhor é o que está na minha cabeça. Eu pensava que ia ser 3, 5 minutos, não tinha ideia. Quando me disseram que eu tenho tempo, ótimo. Vamos mostrar para os senhores que estão nas suas cidades do interior e que não têm acesso à informação. Vamos mostrar para os senhores a verdade que não aparece nos jornais. Vamos mostrar. Aqui na região dos senhores, aqui, certo? Na região de Araxá, os senhores têm, era a maior, que agora na Amazônia descobriram outra, eu não sei se é aqui. Com os meus dados era a maior reserva de
nióbio do mundo. Nióbio. Claro, os meus ilustres prefeitos, eles não são obrigados a saber disso. Não se exige isso. Nióbio é um metal estratégico. É chamado, em geopolítica, o metal do próximo século. Para os senhores terem ideia da importância do nióbio, é com ele que se fabricam os aviões supersônicos que cruzam os céus do mundo. Sem nióbio, não há avião supersônico. Aqui está a maior riqueza do planeta em nióbio. Poder-se-ia até criar uma moeda nossa própria, não atrelada a dólar, lastreada em nióbio, se o quiséssemos. Se força existisse no governo, não, força e vontade para fazer isso. Libertação do nosso país. Vejam, vejam, o nióbio é vendido a um preço que talvez seja inferior ao cacho de banana no exterior. Agora, interessante, na hora, um mês antes da Vale, perdão, uns 4 a 5 meses antes da Vale ser privatizada, uma figura egrégia no cenário do conhecimento geopolítico nacional, uma figura que não aparece nos jornais, é um almirante Alberto Campos Silva, que inclusive não é do nosso partido, existe uma vinculação partidária. É um homem preparado, e eu cito todas as pessoas preparadas, independentemente de partidos em que estejam. Isso interessa. Esse senhor fez uma análise num jornal militar, chamado Ombro a Ombro, um jornal que tem 10 mil exemplares, e fez uma análise circunstanciada do que a Vale detinha e detém de riqueza. Mostrou, por exemplo, que o titânio, elemento fundamental para ser isolante, para funcionar nas caldeiras, como isolante térmico, as caldeiras em que se dessaliniza a água do mar. De titânio nós temos a maior riqueza do planeta. Só em uma região que eles chamam Chaminé, na Amazônia, só lá existe mais titânio do que no mundo inteiro. Os senhores dizem, não, já ouvi falar da ilmenita e rutilo, é verdade. Ilmenita e rutilo são as formas minerais que o titânio existe lá fora. Mas aqui descobriu-se o anatásio, com a riqueza de titânio que não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não saiu em jornal nenhum do Brasil. Lá fora, na península do Labrador, há pouco tempo atrás vendeu-se uma mina de níquel, uma mina. Não é uma Vale de Rio Doce com centenas ou milhares ou de minas, não, uma mina. Vendeu-se a International Nickel Company, fez questão de fixar preço, 5 bilhões de dólares, uma mina. Aqui, a Vale de Rio Doce com titânio, o nióbio, quartzo de primeira qualidade, com manganês, com ferro, com cobalto, com bauxita, etc. Tudo. Foi vendido por 3 bilhões de dólares. Tudo. E a imprensa mostrou aquele valor como sendo uma vitória. Entendam a minha repugnância, a minha indignação de brasileiro que sou contra esse processo todo. O dinheiro da Vale não deu nem para pagar 2 meses de juros. Que cinismo! Que hipócrita! Quero ver qual candidato a presidente tem coragem de discutir comigo. Qual? Grave à vontade, eu falo na televisão. Fala na televisão, fala em qualquer lugar. Característica que eu não tenho medo. Nunca tive. Se eu quisesse ser deputado federal, os senhores sabem, já o seria. Há muito tempo. Tive quase 5 milhões de votos aqui na terra dos senhores. Tive meio milhão de votos. Sem nunca ter feito 94 uma palestra. Nunca vi aqui. Quer dizer, tive passagem, falar com um amigo ou outro. Tive 96, tive feito isso aqui. Eu passei para a capital, só pelo contato, porque a população percebe pelo menos a sinceridade. O senhor dirá, o que o senhor tem com o deputado? Nada com o deputado, só que não tem força para mexer. Como os ilustres senhores prefeitos não têm força. Nenhum dos senhores pode mexer nisso de que estou falando. Nessas questões maiores, só mexe o presidente da República.
Só ele tem poder para isso. Tudo o mais é conversa fiada. Muito bem. Então, dizem os senhores, poderiam dizer os senhores, doutor Enéas, todo o problema da riqueza mineral. Eu não disse isso. Eu não disse em nenhum momento isso. Eu estive falando até agora de riqueza mineral, mas não é só isso. Há muito mais. A riqueza mineral é incalculável. Por exemplo, os microcomputadores, todos os computadores, os microcomputadores utilizam quartzo. Quartzo. Quartzo existe no planeta, é só que aqui, o nosso quartzo tem um grau de impureza que chega a 10 elevado a menos 11. É o melhor quartzo do mundo. Ele é vendido quase que como lastro. Peso, vale nada. Mas vamos ser um pouquinho da riqueza mineral. O Brasil detém, senhores, o maior contingente de água potável do planeta. Água de beber. Nós temos no Brasil 21% da água de beber. Os senhores dirão, que importância tem isso? Claro que tem importância. Os Estados Unidos já estão dessalinizando a água do mar. São previstas guerras no próximo milênio por causa de água potável. O Canadá, país sério, país cujos governantes pensam na sua população, quando assinou aquele tratado, Canadá, Estados Unidos e México, os dirigentes canadenses disseram, não, água não, podem ler lá o tratado. Água não. E eles não são como nós, os maiores, eles são o segundo do planeta, não se mexe na água. Ninguém negocia o que é estratégico. Nenhum dos senhores vai abrir mão de um pedaço do seu corpo. O senhor pode tirar um olho seu e doá-lo, por amor, mas o senhor jamais venderá o seu olho. Porque o seu olho faz parte da sua estrutura corpórea. Ninguém, nenhum país que se respeite e que possa e tenha coragem para se pôr, vai vender a sua estrutura estratégica, vai vender companhia de mineração, vai vender o sistema todo de comunicações a troco de quê? Entregar o controle das telecomunicações brasileiras em mãos alienígenas. E os senhores dirão, mas são brasileiros? Não são. Também a Vale foi comprada por um consórcio chamado Brasil, entre aspas. Dever-se-ia ter escrito com Z, porque atrás do consórcio estava a figura do senhor George Soros, que é apresentado em revista internacional como um dos indivíduos mais interessados na legalização de drogas no planeta. Eu disse em programa de televisão, o que está por trás é o narcotráfico. Claro que não se pode provar, mas todas as evidências apontam nesse sentido. E há uma riqueza de que eu quero lhes falar, a penúltima, que me impressiona. E me impressiona mais do que tudo porque não vejo discussão sobre isso. Eu vejo candidatos à presidência da República falando, desculpe, de buracos de rua, falando de coisas que não vão resolver os problemas nacionais. Nós temos no Brasil, além daquelas coisas de que já te falei, a maior riqueza em floresta tropical do planeta. Não estou falando só para cortar árvores, não, para a indústria de madeira, nada disso. Estou falando de um fenômeno que quem estudou ciência conhece, um fenômeno extraordinário, chamado fotossíntese, através do qual os raios solares, trazendo a energia que veio da fusão nuclear lá dentro do Sol, essa energia radiante trazida, ela é acumulada nas ligações entre os átomos das moléculas, na planta, na folha da planta, e é de lá que se pode extrair o álcool. A cana-de-açúcar, projeto pioneiro do Brasil, é de lá que se podem extrair os óleos, que com certeza vão substituir os derivados do petróleo no próximo milênio. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Na verdade,
Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, tem preocupação zero com o índio. Isso é conversa fiada. Isso é balela. Isso é conversa para quem é mentecapto. Para quem tem hipóxia cerebral. A preocupação não é com o indígena. Porque senão teriam preocupação com as nossas crianças morrendo de fome nas ruas. Teriam preocupação com a prostituição infantil. Teriam preocupação com um contingente gigantesco de irmãos nossos que não têm acesso a nada. Não é esse o problema. O problema é que, por exemplo, na região Yanomami, não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta amazônica está o futuro do planeta. É de lá que sairá a cota energética que movimentará o mundo. Isso é que está escondido por trás da gritaria ecológica. Essa é a verdade cruel, porém única possível de ser defendida. O que se quer, o que se pretende, vejam os senhores, falando em liga-trompa das nossas jovens mulheres pobres, estimulando o aborto. O que eles querem, o que eles desejam, é que a população brasileira seja reduzida cada vez mais. Para que dessa superfície enorme, nela, exista apenas um contingente pequeno, incapaz de defender sua própria pátria. Reparem como o projeto arquitetado é macabro. Desmoralizam-se as forças armadas. Discute-se a cada instante, repete-se que é despiciendo. Quer dizer, não tem importância o serviço militar. Os recursos para o nível básico de educação são pagos. Não há dinheiro. Não há dinheiro para a escola pública, não há dinheiro. Por quê? Por que se estimula tanto a especulação? Porque o dinheiro da especulação vai para um número pequeno de mãos, que são os verdadeiros detentores do poder mundial. Esse é o quadro verdadeiro que não é apresentado à população. Essa é a verdade terrível que fez com que, há 9 anos atrás, um grupo de pessoas ligadas a mim, entre elas estava o meu amigo sentado à direita, Dr. Osório, engenheiro nuclear. Logo depois, a professora Sônia, 2 dias. Meses depois, o senhor Irapó ao meu lado. Algum tempo depois, o doutor Otacílio, aí, daqui da terra dos senhores, que viram que era necessário que se levantasse uma força contra o sistema. Quando, em programa recente, aliás, tem programa, na Convenção Nacional do partido que nós dirigimos, eu disse, no meio de uma palestra desse quilate, desse jaez, vamos investir na indústria nacional, vamos investir no nosso produtor rural, vamos parar de importar alimentos, vamos privilegiar o nosso produtor, o nosso pecuarista, vamos fazer com que o leite seja vendido com lucro para o nosso pecuarista, e não que não possa ser vendido como atualmente, que quase o litro de leite, ou o preço de venda não cobre o preço de custo. Não. Vamos investir, dizia eu naquela palestra, na convenção que lançou meu nome à presidência da República, vamos investir no que é nosso, vamos parar de abrir as portas do Brasil para comprar produtos importados, verdadeiras quinquilharias, importando até batata frita. Será que nós não sabemos mais nem fazer batata frita? Será que nós temos que importar da agulha de crochê até o avião? Será que nós somos realmente inferiores? Será que esse povo extraordinário não sabe fazer mais nada? Isso eu estava dizendo, e lá pelas tantas, emocionado como eu fico, indignado com o cinismo dos dirigentes, com a hipocrisia daqueles que dizem que querem mudar e que assinam lá nos Estados Unidos, como Sua Excelência o Presidente, como o senhor candidato do PT, como candidato do PPS. Suas Excelências assinam um documento chamado Diálogo Interamericano,
Tudo isso está previsto. Dizendo então, naquela ocasião, que o Brasil tem que se colocar de pé, tem que mostrar no cenário internacional que ele é gente grande, que ele não é criança. Construiremos, disse eu, a bomba atômica. Pronto, foi escândalo. Escândalo mundial. Até na República Dominicana saiu que eu vou construir a bomba atômica. Em todos os rincões do Brasil, ninguém falava do projeto de educação do Dr. Enéas, que dá aula há mais de 40 anos. Ninguém falava do projeto do sistema de saúde que está no nosso livro de 94, de levar a saúde a pé. Não, só se falava da bomba atômica. E perguntavam nas ruas, em Brasília, para as pessoas: o senhor é a favor ou contra a bomba? Claro, quem é que é a favor de bomba? Todo mundo dizia: eu sou contra a bomba. Então, claro, claro. A maioria não sabe nem direito o que é a bomba, primeira coisa. A maioria não tem ideia do que ela representa como potencial de destruição. Eu sei o que é isso. Além de fazer medicina, estudei física nuclear, fazer 4 anos para me diplomar de física, eu sei do que estou falando. Uma bomba atômica como a de Hiroshima, de 20 quilotons, uma bombinha, né, doutor? Uma bombinha. Bombinha. Aquela de Hiroshima, peraí, aquela era uma bombinha, mas de hoje é de megatons. Aquela, deixa eu contar para o senhor que eu tive lá. Tive lá. Aquela bombinha matou, na hora que foi lançada, na hora, no instante, 60 mil pessoas. Nos meses subsequentes, morreu metade da população de Hiroshima, cerca de 200 mil pessoas, a população de 400 mil. Eu estive lá, naquele local onde a bomba caiu, Hiroshima, no Japão. Fiz questão de ir lá, eu estava passando pelo Japão, eu não gosto só de olhar vitrine. Eu tinha estudado o assunto, queria ver. Fui, como dizia Camões, vi claramente visto o lume vivo, fui lá. E vi cenas terríveis, terríveis. Imagens em parede, né? Jogadas, fotografias da época, né? Braços, coisa terrível, cataclísmica. Senhores, eu sou médico, sou professor de medicina, eu sou contra a pena de morte, sou contra aborto. Claro que eu não quero jogar bomba atômica em ninguém, isso é imbecil. Nunca disse isso. Mas uma coisa é querer a paz, outra é preparar-se para ela. E a melhor maneira de nos prepararmos para a paz, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Granada, o que aconteceu há pouco tempo com o Kuwait, a melhor maneira é termos o nosso artefato, como faz Israel, pequenininho o Estado de Israel, encravado lá no Oriente, mas ele tinha, pela estatística que vi há pouco tempo, dezenas de bombas. O que é que Israel disse para a esquerda e para a direita? Não mexam comigo, respeitem-me. Há pouco tempo, há pouco tempo, há pouco tempo, dias atrás, a Índia deu um recado quando realizou testes nucleares. O recado da Índia é o seguinte: nós não estamos aguentando a especulação mais. Saibam que nós também queremos ser respeitados. Ponto. Claro que a imprensa, serva que é do poder mundial, ataca. Absurdo! Ontem, na Folha de São Paulo, está a declaração de Sua Excelência o Presidente, diretamente ligada a mim, direto, sem meu nome, claro. O meu nome é Zeca. Eu sou, dizem eles, um perigo para o Brasil. Para o Brasil ou para eles? Para eles que destroem a condição de sobrevida da população. Para quem eu sou perigo? Para quem? Sai na Folha, sem meu nome ser citado. Declaração atribuída à Sua Excelência, atribuída, diz assim: erra quem propõe a construção da bomba. Bolas, quem propôs fui eu, era melhor pôr meu nome. Não, erra quem propõe. Porque a construção da bomba criará uma instabilidade. Claro, é melhor ter a estabilidade atual da economia de cemitério. É melhor ter o desemprego crescendo a níveis astronômicos. É melhor ter 15 a 17 milhões de pessoas na rua vendendo cachorro quente. Daqui a pouco um vendendo cachorro quente pro outro. Entendeu?
Não haverá mais reforma. Que estabilidade é essa? Perguntou-me há pouco, agora de explicar o jornalista, o senhor vai ou não defender a estabilidade? Eu falei, espere a palestra. Não existe estabilidade aí, senhores. Não existe, isso é falso. Estamos com uma represa. Estamos represando tudo para a explosão que vai ocorrer daqui a algum tempo. Essa moeda falsa, chamada real, não resiste a nenhuma análise crítica de um professor de macroeconomia sério que não queira trabalhar para o governo. Sério? Senhores, quando o real foi criado, lembremos-nos faz 4 anos, a dívida interna era de 57 bilhões de dólares. Para atrair os capitais e evitar qualquer problema das relações internacionais, que têm que estar lubrificadas, com os nossos dirigentes recebendo títulos nobiliários. Não se assustem, eu não quero título nenhum do exterior, quero título do meu país. Não quero ser aplaudido em nenhum lugar lá fora. Há poucos dias mandei um vídeo em inglês para ser apresentado em Washington. Foi apresentado para representantes de 100 embaixadas. Não saiu uma nota em nenhum jornal do Brasil. Lá eu disse exatamente o que eu penso. Eu não tenho medo. Exatamente o que eu penso. Pretende ser. Quando eu digo pretende ser, esse ser é um pronome avassalador. Isso é pretendido. Alguns países pretendem impor um novo acordo de Bretton Woods. Dizem impossível, não dá para continuar. A Indonésia disse há poucos dias, nós fizemos tudo o que eles mandaram. O que é que eles mandaram? Reformas, entre aspas. Vocês leem nos jornais as reformas. O que são as reformas? Reforma previdenciária, que aposenta o cadáver. O cadáver. Reformas. Reforma trabalhista. Sua Excelência, o ministro do Trabalho diz, o desemprego é uma tendência, não é um fato. Claro. No círculo do poder não há desempregados, claro. No grande círculo não há desempregados, claro. Reformas. Abram-se todos os poros da pele para que os parasitas penetrem. A pele de que estou falando é a pele de um organismo chamado Brasil. Abram-se as fronteiras. A negociação tem que ser livre, porque nós estamos no mundo global. Os senhores ouvem todos os meios de comunicação. E quando meu nome é citado, é como exemplo de delinquência, provavelmente. Se não delinquência, porque não se pode provar que eu seja delinquente, pelo menos que é um indivíduo que não fala da maneira que os outros falam. É um sujeito que deve ter algum parafuso solto, alguma coisa assim, né? Algo assim. Esse indivíduo não está bem das ideias. Esse senhor, eles dizem assim, é um catastrofista. As coisas estão bem. Voltemos. A Indonésia diz, não podemos mais. Tem que haver um novo Bretton Woods. O ministro do Japão diz assim, nós éramos uma economia próspera. Aí eu pergunto, era? Pense um pouco. Não se zangue. E não se zangue nenhum amigo que seja descendente japonês. Eu não tenho nada contra o povo japonês, não é isso. Estou falando da estrutura produtiva do Japão. Será que é tão grande mesmo? Eu vou lhes dar uns exemplos. O japonês importa, o Japão, meu cidadão, o Japão importa, traz de fora 100% do manganês de que precisa para sua indústria siderúrgica. 100% do alumínio. O alumínio que vai para lá do norte do país daqui, vai mais barato do que o preço de custo. O Japão importa 100%, não vamos cansá-los. Eu vou dizer 100% e vou disparar. Com a minha velocidade. 100% do manganês, 100% do alumínio, 100% do nióbio, 100% do cobalto, 100% do vanádio. O que é que o Japão tem? O Japão tem o glorioso povo japonês. Só tem nada. O Japão não tem energia. Não tem petróleo, não tem nada. Então, como ele não tem base física, vejam, base real, ele sofre no processo. Claro, ele tem a sua indústria grande e dinheiro.
aconteça com a produção que tem, apesar de não ter matéria-prima. Mas, e aí é que está, senhores, ele entrou no processo. E o dinheiro que lá circula também é falso. Veja que coisa terrível de que eu lhes estou falando. Eu estou terminando. Ele me disse 1 hora, então eu estou seguindo aqui, né? Eu falo 1 minuto e falo 1 hora, só preciso. Muito bem, terminarei já. Vejam, senhores. Uma hora cansa de Enéas, né? Terminarei já. Vejam, senhores, o que é que nós propomos. Nós, que eu estou dizendo, o nosso partido. O que é que nós propomos? Vejam. Como não é possível sentar conosco à mesa de Washington e dizer assim, façam um novo Bretton Woods, parem com essa heresia, acabem com essa circulação de dinheiro falso. Senhor geral, mas então o que vem aí, a crise de 1929 de novo? Cara, não! Meus amigos, o que vem aí é infinitamente pior. Infinito, eu tenho gráficos que numa palestra para especialistas eu mostro. Senhores, o que circula, se eu falei 3 trilhões por dia, isso chega a 4 trilhões de dólares ano. Não há riqueza no planeta para isso. É tudo falso. Só para dar um gostinho para os senhores se divertirem depois da palestra, e ele ver se eu digo mentira. Durante muitos anos eu ensinei ciência exata, antes de ensinar medicina. Muitos anos. E eu brincava com meus alunos, sempre fazendo isso uma pergunta bem simples. Experimente contar 1 trilhão. Quanto tempo você levaria para contar para o meu aluno? Contar 1 trilhão. Qualquer um de nós, não estou falando de engenheiros nucleares, de pessoas que trabalham em ciências exatas, tem uma ideia vaga do 1 trilhão. Bom, alguns dizem assim, eu levo uns dias, outros eu levo uns meses, alguns mais cuidadosos, eu levo alguns anos. O rapaz chegou mais próximo, e eu já dei aula para mais de 30 mil pessoas, e é cursos meus particulares, mais de 30 mil. O que chegou mais perto disse assim, doutor S, para contar 1 trilhão eu levo 2 séculos. Todo mundo riu dele. Riram, mas os que riram deviam estar rindo de si mesmos. Porque eu mostrei no quadro, não, para contar 1 trilhão, ninguém leva 2 séculos. Se pudesse, veja bem, se não fizesse mais nada, se não fosse ao banheiro, se não parasse para comer, se não fizesse nada, se fosse uma máquina de contar, 1, 2, 3, de 1 em 1, só, não fizesse mais nada, só contar. Um homem normal levaria, não se sabe, 20 mil anos para contar 1 trilhão. 1 trilhão, 20, são 200 séculos. O rapaz que mais chegou perto disse 2 séculos. Ele errou por 198 séculos. Agora um gostinho para os meus ilustres brasileiros que estão me dando uma honra de me ouvir durante 1 hora. A soma das dívidas interna e externa do Brasil hoje chega a uma cifra fabulosa de $500 bilhão de dólares. É impossível fazer qualquer coisa com isso. Metade da receita da União, que é em torno de 10 bilhões, metade vai para pagar juros. É impossível. Não há saída mais. Só há uma saída. É a ruptura. Por mais dolorida que ela seja, se houver ruptura, há um horizonte. Se não houver ruptura, não há horizonte. Há sim um abismo tenebroso para onde todos nós estamos caminhando, como se fôssemos uma manada de búfalos. Não há solução à vista. Por isso, e só por isso, é que o doutor Enéas Carneiro tem que falar meio minuto na televisão. Não pode falar mais. Não lhe é dado esse direito. Quando está tudo pronto na lei eleitoral, exige-se um deputado federal. Eu vou sair procurando, coloco o coordenador e vai a Brasília, vou e volto. Até que encontro um deputado da Igreja Universal. Tem nada com a igreja, é a favor nem contra a igreja. Nunca tive nenhuma vinculação. Eu queria um deputado. Aí a igreja diz, o senhor dá umas vagas para nós? Claro que eu dou as vagas, não tem problema nenhum. O que os senhores querem? Não, tudo franco, tudo aberto. Aí a empresa
igreja se juntou. Eu juntei igreja, coisa nenhuma. Tem um cara que me juntava alguma coisa. Não dá pra ver isso. Eu vim entrando aqui na sala, o jornalista perguntou: o senhor tá vindo pedir apoio? Eu falei: peraí, não tô vindo pedir apoio pra ninguém. Nunca fui a nenhuma cidade, os senhores nenhuma pedir apoio a ninguém. O que eu estou falando é pro bem dos senhores. É pro bem dos seus filhos, dos seus netos. Eu estou falando é pro bem da população brasileira. O que eu estou falando é um grito para que nós possamos proclamar a independência econômica da nossa terra. Pararmos de sermos escravos. É isso que eu grito. Nunca fui, não vou e não irei a nenhum lugar para pedir para votar em mim. Quero nada para mim. Pelo contrário, se for eleito, está traçado praticamente o meu fim. Porque eu estou lutando contra um monstro diabólico. Um verdadeiro octópus das imagens de Júlio Verne. O povo que medalha. Eu quero lhes dizer, para encerrar, que eu tenho plena consciência, que a nossa população, em ouvido alerta, ela se levanta. A nossa população vive adormecida, e é natural que viva, anestesiada pela televisão. A nossa população pensa que aquilo que está sendo mostrado é a verdade e que o mundo dela, na miséria, é mentira. Ela olha e diz assim: puxa, mas está tudo tão bonito, eu que sou um fracassado. É como se existissem duas verdades. Duas. A verdade da tela, colorida, só pessoas bonitas, né? Propaganda de cigarro, jovens, rapazes e moças belíssimos, o mundo de Marlboro e sei lá de quê, de advances, né? Eu digo assim: não. O mundo desses cigarros todos é o mundo do enfisematoso, do coronariopata. É o mundo do jeito que morre de infarto precocemente. Não é aquilo é falso. E aí aparece uma letrinha pequenininha, ridícula: fumar faz mal à saúde, mesmo. Vão pro inferno, entendeu? Vão pro inferno. Vamos parar com esse cinismo, com essa hipocrisia. Hipocrisia. Qual é a minha mensagem? 3 minutos. Minha mensagem, senhores, é que é possível não nos colocarmos de pé. Antes que alguns reclamem que é natural, se tu vai ver dificuldade. Claro que há. Claro que vai haver. Diz o meu amigo, nós precisamos de zircônio da França. Olha, vamos sentar à mesa e dizer: vamos conversar. Será que não temos nada para vender para a França? Vamos conversar. Eles precisam muito mais de nós do que nós deles. Estava no programa de televisão, o jornalista, o senhor Boris Gasol, disse: é isso absurdo. O senhor quer que a gente vire ao banho? Eu digo: não, olha o tamanho do banho, olha o nosso. Olha o gigante adormecido. Vamos despertá-lo. Vamos ficar de pé. Vamos jogar bomba em ninguém. Vamos brigar com ninguém. Mas vamos dizer: respeitem-nos. Chega disso. Chega de nos tratar como se fossem todos imbecis. Chega. Eu vou lhes dar a minha mensagem de civismo, com a qual eu termino meus pronunciamentos. Se puderem lembrar. Na verdade, vejam, uma avalanche de consequências vem há séculos desaguando, se despejando sobre a sociedade brasileira. Cresce o valor da iniquidade, estiola-se o valor do trabalho produtivo. Já é tempo que surge uma política voltada realmente para a sociedade que deve representar, e não dela desligada, lutando os altos dirigentes sempre entre si, numa terrível e desgraçada luta de troca de favores, deixando sem nenhuma assistência à população, numa luta que visa apenas a manutenção dos seus privilégios, enquanto a sociedade toda vai perdendo pouco a pouco as esperanças de caminhar como uma nação livre que quer traçar o seu futuro. Nós vamos criar a era da convicção, a era da verdade, a era da decência, da dignidade, a era do conhecimento, a era da ciência, a era do preparo, a era da inteligência.
Porque juros, se o senhor pegar dinheiro, desculpe, o senhor vai à falência. Não sei se o senhor já pegou e pouco. Mas se pegou na falência, os juros ninguém consegue pagar. Os juros do Brasil são os maiores do mundo. Mas me permite, doutor? Claro! Uma piadinha proferida pela minha esposa, passando na porta do Banco Brasil com a minha filha, e a minha filha disse: mamãe, ali é o Banco Brasil. Eu falei: não, filha, ali é o cemitério. Não, mamãe, está escrito Banco Brasil. Não, é o cemitério, seu pai está enterrado lá. Obrigado pela atenção, doutor. O nosso colega, evita de tratá-lo assim, o brasileiro aí de primeira linha, o senhor se lembra da carteira agrícola, claro, que eles destruíram do Banco do Brasil. Tudo que era de bom, tudo que prestava, tudo que podia trazer alguma perspectiva foi destruído. Tudo. É dolorido como a gente vê, eu sou refletiu aqui o que é pensamento de qualquer brasileiro, como se destruiu tudo. E se destruiu as claras, dizendo que está destruído para ficar melhor. Mas então demorou 7 minutos. Alguém quer fazer uma pergunta, melhor? Alguém? Ei, senhor, vai lá. Faltam 3 minutos, capacidade de síntese. Ó, síntese. Boa noite a todos. Doutor Enéas, boa noite. A mesa, boa noite. Clodomir, vereador de Cláudio. E agora? A Vale já foi vendida. O que fazer para que a empresa privada não tome conta de todas as nossas reservas minerais? Só há uma saída. Isso os senhores também, não sei se a maioria sabe. O que foi vendido não foi a companhia toda, foi o controle. O poder de decisão. Veja que patifaria, né? Aquele valor que os senhores viram é o poder de decisão. Só há uma saída. Trazê-la de volta. Trazê-la de volta. Não tem saída. Há um senador da República, já não é nem mais senador, mas merece o cargo, merece o título. Senador que eu conheci há pouco tempo, eu o conhecia pela televisão, e eu o conheci de perto há pouco tempo, para ver um trabalho que ele fez, belíssimo, sobre as privatizações. Vejam, a Vale não tinha sido vendida ainda. Vendida, não, para com doada. Todas as privatizações tiveram questões inconstitucionais. Todas. Todas. Para trazê-las de volta, basta uma coisa: coragem. Só, mais nada. E em chegando, não tenha dúvida, voltam todas. 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 Obrigado. Bom, gostaria de agradecer, doutor Enéas, pela possibilidade que me deu de ouvir suas palavras e todos os meus senhores assessores. E agradeço a presença de todos. Uma boa noite e até mais.